quando que é a hora de pensar nas terapias a partir do momento em que eu recebo o diagnóstico de autismo do meu filho ou da minha filha. A hora de pensar nas terapias é uma hora muito complicada porque o nosso desespero como pai, mãe ou como responsável por uma criança autista é de buscar o maior número possível de terapias, achando que quanto mais terapias, mais resultados positivos. E nem sempre é assim que nós devemos pensar, porque muitas vezes as famílias correm desesperadamente para as terapias, mas se afastam desse núcleo familiar, desse tronco familiar, dessa célula familiar. Eu sempre repito algo que é importante na minha caminhada pessoal ou profissional. A família é o maior e mais importante centro terapêutico para uma criança autista. E hoje nós temos, inclusive, processos terapêuticos desenvolvidos pelas famílias. Por quê? Porque os profissionais chegaram à conclusão que, dentro dos contextos familiares, também há possibilidades terapêuticas e há métodos terapêuticos que podem ser desenvolvidos pelos pais. Isso é uma questão. Mas a outra questão que nós estamos colocando aqui é qual ou quais terapias o meu filho deve fazer? E essa resposta, ela é múltipla, mas tem uma coisinha interessante ali. Eu acho, e aí estou grifando acho, que o melhor caminho é sempre o básico. Começar por aquilo que nós consideramos assim prioridade. Qual é a prioridade que o profissional que fechou o diagnóstico, em diálogo com a família, chegaram a essa conclusão? Então, estamos falando da evidência mais importante. Isso quer dizer que, se o meu filho não tem a fala elaborada, tanto o profissional médico, né, que fechou o diagnóstico, quanto a família devem conversar, trocar opiniões e percepções no sentido de que, entre fazer fisioterapia, fonoterapia, ecoterapia, cromoterapia, psicoterapia e fonoterapia, quais são ou qual é o mais importante para dar início. E quando eu digo isso, é para que as famílias entendam que nós não sabemos como isso vai ser impactado no dia a dia da criança. E aí a gente, quando coloca o filho em 10 terapias, 5 terapias diferentes, muito difícil eu saber qual é a terapia que está impactando de maneira positiva ou se não está impactando. Então é importante lembrar, é uma nova realidade para a criança a partir do momento em que ela recebe o diagnóstico e começa um processo terapêutico. Por que não a família, então, esperar, faz uma primeira escolha junto com o profissional e escolhe pela prioridade, escolhe pela evidência, escolhe pela aplicabilidade, seja pela necessidade da criança ou pela oferta que você tem ali na sua localidade. Dá-se um tempo para você avaliar, né, a reverberação, o impacto desse processo terapêutico naquela condição da criança. A partir daí, você vai aglutinando novos processos terapêuticos, porque lembre-se, na maioria das vezes, a criança tem que adaptar-se a um processo terapêutico, mas também ela está em adaptação medicamentosa. E aí você precisa entender o que está acontecendo com aquela criança nos dois processos que você está acompanhando. É a força do medicamento, é a ação do medicamento, ou é a força do processo terapêutico, é a força da mudança de rotina? E é muito importante que as famílias entendam isso, porque às vezes o nosso filho, o nosso aluno ou o nosso paciente, ele precisa de muitos acompanhamentos e muitos profissionais, mas às vezes não. Às vezes um ou dois profissionais já conseguem fazer um resultado maravilhoso, um impacto extremamente positivo, sem retirar a criança do contexto familiar por completo. E isso é uma coisa importante de se pensar. Se eu permaneço com a criança das 8 da manhã às 18 horas em processos terapêuticos, a criança volta para casa para dormir, e qual a convivência dessa criança com irmãos, com contextos familiares, com rotinas e com a família? Fica muito diminuída. Estas questões precisam ser feitas por cada família.
Então, recebe o diagnóstico, conversa com o profissional que fechou o diagnóstico e junto dele, qual é a evidência? Qual é o nosso primeiro passo em relação a isso? E aí busca um processo terapêutico. A partir desse processo terapêutico, nós vamos observando este impacto, vamos observando a transformação, vamos observando a força daquela ciência que vai conduzindo a criança naquele processo. E também, qual é a interação do medicamento com aquela realidade da criança? Dá-se um tempo, e esse tempo quem decide é a família e o profissional que está ali trabalhando, para depois eu ir aglutinando novos processos terapêuticos ou não ir aglutinando. O grande erro, e isso eu não tenho dúvida, recebe o diagnóstico e aí você ouve falar, tem que ter fono, tem que ter físio, tem que ter aba, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e aí faz uma avalanche de processos terapêuticos e você precisa lembrar, para uma criança que muitas vezes tem rigidez cognitiva, que tem dificuldade de interação social e que tem muita dificuldade com linguagem, será que 10 terapeutas para ela se adaptar a semana inteira é uma ação positiva ou dá para esperar um pouquinho? Se você quiser pensar um pouco sobre esse assunto, eu te apresento o meu novo livro, Para Além do Autismo, onde eu trabalho todas essas orientações a respeito dos processos terapêuticos para crianças autistas. Esse livro está à venda em todas as livrarias e nos sites de livro do Brasil, mas abaixo desse vídeo você encontra o link para fazer a compra direta. Nos vemos!